Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 2 do Ciclo da Advocacia Máxima. Aqui é o Max Telesca, eu sou especialista em advocacia estratégica, trabalho há 23 anos nos tribunais superiores e no episódio de hoje você vai aprender como fechar contratos expressivos para se tornar uma autoridade, mesmo que ainda esteja começando a sua carreira. Antes disso, eu gostaria de agradecer a quantidade de mensagens no direct aqui do Instagram. É isso que motiva a gente a trazer as inovações da advocacia para vocês. Na aula passada, eu mostrei para vocês algumas das práticas que fazem 95% dos advogados estagnarem, que é não dominar as técnicas da nova era da advocacia. Apresentei para vocês também o Growth Hacking, que é um método que está alavancando os novos escritórios e desbancando os tradicionais. Se você não assistiu a essa aula, volta lá no episódio 1, porque o que eu revelei lá é o primeiro passo para você transformar o rumo da sua carreira. Como vimos, nenhum escritório sobrevive sem ganhar clientes e causas. E como fazer para fechar contratos expressivos e se tornar uma autoridade no meio de tantos advogados? São 1.200.000 profissionais do direito hoje no Brasil com a carteira da OAB. O primeiro passo é entender que quem não é visto não é lembrado. E que para ser visto existem dois tipos de marketing, dois tipos de networking. O inside networking e o outside networking. E que para atuar nessas duas áreas você precisa ser conhecido. Na verdade, você não precisa ser conhecido. Não precisa ter experiência e nem mesmo ter aberto um escritório ainda. Eu vou explicar para vocês o que é o outside networking e o que é o inside networking. São ferramentas, na verdade, que eu construí ao longo do tempo, eu dei esse nome. Inside networking é o network praticado dentro. E o outside networking é o networking praticado fora. São, na verdade, expressões que a gente criou aqui no ciclo da advocacia máxima que querem dizer o seguinte: inside networking é aquele network que você pratica com os seus colegas, com o mundo jurídico, com os promotores, com os juízes, enfim, aqueles profissionais, com os delegados de polícia, toda a família jurídica. É aquele network que você pratica tendo em vista o relacionamento com pessoas do meio. São essas pessoas do meio que fazem com que você seja conhecido no meio jurídico. Sendo conhecido no meio jurídico, porque são autoridades e colegas, o que acontece? Você normalmente, se você fizer um bom papel, se você tiver uma boa postura, se for uma pessoa ética e uma pessoa vitoriosa, estas pessoas do meio jurídico vão acabar indicando você. Um exemplo de inside networking é a relação que você tem, por exemplo, na OAB. A OAB, ela é a nossa entidade de classe e é uma entidade de classe muito tradicional no Brasil. É uma das principais instituições do país. É verdade. Tem muito tempo que é assim e vai continuar sendo por muito tempo. É uma entidade forte. Você tem que ter relações na OAB. Você tem que começar a frequentar a OAB. Você deve participar de uma comissão, participar de uma eleição da OAB é importante. Se você não tem muita afinidade com a eleição, mesmo assim frequente a OAB, conheça os seus colegas, porque o que acontece? Acontece o seguinte: se vocês, por exemplo, faz trabalhista e o seu colega não faz, esse seu colega que não faz vai te indicar para uma causa trabalhista. Se você é um criminalista e não faz tributário, você vai passar o tributário para aquele seu colega que faz e você vai dividir os honorários com ele. É normal, é o inside networking. Também é praticado na sua visibilidade dentro do Poder Judiciário. Quando você faz uma sustentação oral bem feita, quando você faz um trabalho de memoriais bem entregues dentro do tribunal e consegue ter sucesso com isso, os juízes, os promotores, os desembargadores, os procuradores começarão a falar bem de você. Isso é importante também, porque indiretamente vai fazer com que o seu nome trafegue com mais naturalidade e o seu nome seja bem visto. É muito importante, é a reputação que você constrói dia a dia. Esse é o inside networking. Ele é tão importante que eu diria para vocês que aquele colega que não fizer não vai sair do zero. Ele vai continuar sempre na estaca zero. Ele pode até ir adiante na sua carreira, mas se ele não tiver uma boa relação dentro do seu mundo jurídico,
ele não vai ser conhecido dos seus colegas. E você não tem que entender o seu colega como uma pessoa concorrente, ele pode ser seu parceiro. O outside networking é a outra base. Eu vou contar um caso para vocês bem rapidinho aqui. O que eu fazia quando eu cheguei em Brasília? Agora que eu inventei esse nome, inside networking e outside networking. Mas é uma coisa que eu pratiquei a vida toda e 23 anos atrás, quando eu cheguei aqui na capital federal. No começo da minha carreira, eu não tinha tantos clientes assim, meu escritório não era lotado. Eu, às vezes, passava 1, 2 dias sem atender um cliente, ou sem fazer uma petição, às vezes. Acontece, é início da carreira. Eu tinha tempo sobrando. Hoje está me faltando, mas naquela época eu tinha tempo sobrando. O que eu fazia? Eu não tinha o que fazer, às vezes, eu ia lá para o Salão Verde da Câmara dos Deputados. O que eu fazia lá no Salão Verde da Câmara dos Deputados? Eu sentava, olhava, observava o movimento dos deputados, o movimento dos assessores, o movimento da imprensa. Às vezes eu levantava, conversava com um jornalista, importante a sua relação com a imprensa, entendia o que estava acontecendo no Brasil, era visto pelas autoridades, pelos sindicalistas que lá se encontravam, pelas pessoas que trafegam neste mundo jurídico barra político do Brasil intenso. E o coração desse mundo jurídico político intenso brasileiro é o Salão Verde. Às vezes eu fazia isso. Eu trafegava, andava no Congresso Nacional para entender quais eram os passos próximos da política brasileira e também do ambiente jurídico, porque a política e o jurídico são atividades que são complementares, uma não vive sem a outra. Eu frequentava os clubes, eu frequentava outros ambientes, por exemplo, você, para fazer um outside networking bem feito, deve praticar uma atividade social. É importante que você tenha relação na sociedade. Lembre-se sempre, o advogado é uma profissão liberal, é uma profissão de mercado, é privada, mas ele tem uma face pública. O advogado é uma pessoa pública que anda e trafega no meio público. Então, você tem um híbrido aí, uma face privada do seu escritório, onde você tem os seus clientes, onde você ganha a sua remuneração, os seus honorários de maneira privada, mas você se relaciona a todo momento com o público, ou seja, você fala com o juiz, você vai numa secretaria, você conversa com o Ministério Público, você vai a uma delegacia de polícia. Todos são ambientes públicos. Se você é uma pessoa pública, você tem que aparecer. Então, ande nos clubes, converse. O advogado sempre é demandado, sempre é uma pessoa que é perguntada. Todo mundo sempre tem uma dúvida jurídica, não é isso? Às vezes incomoda, mas tenha paciência. Essa pessoa que está te perguntando algo, que pode ser um empresário, pode ser um comerciante, pode ser um líder sindical ou mesmo de alguma associação de classe, pode ser o seu futuro cliente. Tenha paciência com ele. Pratique o outside networking, você não vai se arrepender. Praticando o outside networking e o inside networking, você vai criando relações, tanto dentro como fora do seu mercado tradicional. Criando essas relações, você vai ter os debates, as conversas com seus primeiros possíveis clientes. E depois disso, você vai fechar os seus primeiros contratos. Fechando seus primeiros contratos, você vai estabelecendo uma corrente, um ciclo que vai levando você a ter uma remuneração estável. Fazendo o outside network, o inside network, você vai se tornar conhecido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje o meu nome está no Google. Relativamente, uma pesquisa vai dizer que eu tenho casos nacionais, internacionais. Eu fiz jurisprudência, ajudei a construir muitas jurisprudências no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do Supremo Tribunal Federal, do STJ. São vários os casos. Eu tenho um caso, por exemplo, que é o caso da Maria Luísa, que é a primeira transexual das Forças Aéreas, das Forças Armadas do Brasil. Eu vou contar para vocês como é que esse caso chegou nas minhas mãos. É bem interessante. Estava numa reunião da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal e havia a demanda da Maria Luísa, estava sendo debatida, estava sendo debatida no plenário da nossa comissão. O presidente da comissão, que é um advogado que hoje é um grande amigo meu, disse assim: esse é o caso, Maria Luísa está assim assado, ela está sendo... Olha o que estava acontecendo. Ela estava prestes a ser despejada do imóvel funcional que ela ocupava aqui na área militar de Brasília.
junto com esse despejo, vinha um corte de 50% da remuneração dela. Era um absurdo o que estava sendo feito com a pessoa. E o processo não estava andando dentro da Comissão de Direitos Humanos. E o nosso presidente, na época, pediu a colaboração de alguém para que fizesse aquele processo andar. O que era o processo andar? Era fazer uma petição e entrar na justiça para tentar barrar o despejo e barrar esse corte de 50% da remuneração do soldo da Maria Luísa. Quando o presidente pediu para que alguém se manifestasse no plenário e dissesse que queria fazer aquilo, eu fui o primeiro a levantar a mão. Por que eu fui o primeiro a levantar a mão? Primeiro, porque eu tinha e sempre tive uma visão humanista do direito. Era uma injustiça absurda que estava acontecendo com um ser humano que estava sendo discriminado pela sua identidade de gênero. Isso me veio num primeiro momento. Mas logo, num segundo momento, eu pensei, esse é um caso que vai ter grande repercussão. Olha, eu estou falando de 18 anos atrás. Esse filme, isso virou um filme agora, há 3, 4 anos. Então, veja que eu tive esse insight, essa visão. Alguns chamam de epifania. Lá atrás, em 2002, 2003, eu percebi que esse era um caso que ia ter grande repercussão e como de fato teve. Teve em todos os lugares, saiu em toda a imprensa, a grande imprensa nacional deu. Fantástico, Jornal Nacional, todos os grandes jornais repercutiram e hoje ele virou um filme e é um filme inclusive premiado em festivais internacionais. Existem duas atividades chaves que todo advogado, principalmente os que estão no início da sua jornada, precisam fazer para conseguir casos como esse que eu acabei de relatar. Depois de analisado todo o mercado e o perfil do seu cliente, com as ferramentas que eu apresentei no episódio 1, você precisa fazer duas coisas. Gerar conteúdo relevante para as pessoas, ou seja, marketing de conteúdo, e distribuí-lo da forma correta, ou seja, gestão de tráfego. Independentemente da sua localidade, seja na capital ou no interior, sempre tem alguém com um problema que você pode resolver. Mas se você não estiver aparecendo, você vai estar privilegiando aqueles que tradicional, que não usa essas ferramentas poderosas que você tem em mãos para sair na frente. Aplicando o Inside Networking e o Outside Networking, atrelado às ferramentas de conteúdo e gestão de tráfego, passando por todas as etapas do Growth Hacking, não tem como você não ser lembrado na hora de ser escolhido para resolver o problema do seu cliente. Você vai fechar os contratos. Tá, mas e agora? Com os contratos assinados, o que você vai fazer? Você está preparado para fazer petições, sustentações orais, audiências, memoriais, despachar com os juízes? De nada adianta você fechar um monte de contratos e não conseguir vencer causas. Aí é que tá, ó. Esse é o grande gargalo dos advogados. Eles se preocupam em ganhar dinheiro, fechar contratos, mas no final das contas só sobrevive quem presta um serviço de excelência, que sabe trabalhar para o cliente, que dá valor ao cliente e que tem sucesso. Lembra, ninguém contrata advogado que não ganha causa. O preocupante é que a faculdade não te ensina essas habilidades necessárias para isso. Você aprende a teoria, as leis, mas argumentar em frente a um juiz, usar as estruturas corretas nos seus textos, a arte da persuasão, ter o controle do corpo e da mente, nada disso é ensinado na sala de aula. E vendo advogados que já trabalham comigo ou que estavam defendendo a outra parte envolvida, eu vi que muitos não estão preparados para esse campo de batalha que é a advocacia na prática. Foi pensando nisso que eu decidi criar esse curso, uma estratégia de crescimento baseado nas habilidades que todo advogado deve ter para enfrentar a realidade da advocacia, trazendo a inovação das metodologias de growth hacking, marketing digital e as habilidades obrigatórias do advogado que vão te permitir criar uma carreira sólida e lucrativa, desbancando os escritórios tradicionais. Mas isso é um assunto para depois, porque ainda precisamos fechar o nosso ciclo da advocacia máxima, com mais um assunto que você nunca ouviu falar e que nós teremos o terceiro episódio, onde eu vou apresentar para vocês um gráfico.
Um gráfico que eu criei para você elaborar um relacionamento, um relatório de desempenho com as habilidades fundamentais para ser um advogado especialista em ganhar causas. Chama-se Matriz Greca. Assim, a gente fechará o ciclo Growth, Clientes, Vitórias.